Olá, olá, mais uma vez seja muito bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. Dessa vez, meu amigo, vamos continuar a nossa brincadeira sobre as organelas. Já discutimos na aula passada um pouco sobre os ribossomos e os centríolos e agora a gente vai voltar para conversar um pouco sobre as organelas membranosas, no caso o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Adora cair nas provas, adora aparecer no Enem da vida. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos junto, chega mais! Maravilha, tchutchucos! Então, continuando o nosso bate-papo sobre as organelas, dessa vez a gente começa a falar sobre as organelas membranosas, também conhecido como sistema de endomembrana. Endomembrana representa um complexo sistema membranoso no interior do citoplasma, da qual fazem parte essas organelas que nós vamos conversar daqui para frente, tá? E a primeira delas, aquilo que a gente vai conversar sobre retículo endoplasmático, tá? De uma forma geral, o retículo endoplasmático ele vai ser considerado uma rede de canais membranosos, né? Uma série homossada de dobramentos membranosos, geralmente próximo ao núcleo, né? Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver uma coisa muito interessante. A carioteca, moçada, que é o revestimento nuclear, ela apresenta duas membranas. Ela tem uma membrana interna, que é contínua, desse jeito aqui, ó, e tem uma membrana externa que de vez em quando ela sofre essas evaginações, né, esses dobramentos para fora. E a partir desses dobramentos da membrana externa do núcleo é que se formam as membranas do retículo endoplasmático. Então, quem forma a membrana do retículo endoplasmático é basicamente a carioteca ou revestimento nuclear. Tá? Então, vai apresentar uma série de funções. Uma dessas funções é de transporte e armazenamento de substâncias. Vamos conversar muito sobre isso. E, por último, uma segunda função importante aqui, que é a formação de outras membranas, né? Como é o caso da formação da membrana plasmática, né? Pode estar relacionado com a formação também da carioteca, né? A carioteca forma o retículo endoplasmático, mas de repente você pode pegar de um outro ponto de vista, é o retículo endoplasmático que forma a carioteca, e além disso a formação das membranas do complexo de Golgi. Então o retículo endoplasmático ele é meio que um direcionador de membranas, né, para várias regiões das nossas células. E aí, como a gente estava discutindo, esse tal desse retículo ele pode ser dividido ele pode apresentar duas subdivisões. Uma delas é o retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como ergastoplasma. É essa divisão mais rosinha que a gente está observando mais próximo ao núcleo nessa imagem. Tá? Então, o grande lance, moçada, do retículo endoplasmático rugoso, a grande característica é a presença de ribossomos aderidos à sua membrana. Eu não sei se você consegue ver, moçada, mas aqui, ó, a gente consegue perceber a membrana do retículo endoplasmático, mas associado à sua superfície, a gente tem uma série de pontinhos, uma série de grãozinhos, que são os nossos queridos ribossomos aí na brincadeira, tá? Então a gente vai comentar que os ribossomos estão aderidos na membrana. E, gente, veja, se o ribossomo tem função de sintetizar proteína, é porque muito provavelmente esse retículo endoplasmático ele está relacionado com essa síntese, portanto, de proteínas, né? Inclusive, moçada, o retículo endoplasmático rugoso ele participa da construção de proteínas, né? Da síntese de proteínas que serão encaminhadas para o ambiente extracelular. São proteínas que serão levadas à exocitose, né? Que vai ser jogada para fora da célula. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa importante. Ribossomo, aquele que está disperso no citoplasma, ele constrói proteínas para trabalhar dentro da própria célula. Os ribossomos que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso também constroem proteínas, só que dessa vez essas proteínas irão atuar no ambiente
extracelular, certo? Proteínas que irão funcionar, por exemplo, como enzimas, que serão secretadas lá através da membrana, proteínas que vão funcionar como anticorpos, por exemplo, né? Todas elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Beleza, tchutchucos? Agora, bom, o retículo endoplasmático rugoso é na paz, é tranquilo, não tem muito que a gente conversar sobre ele. Agora, tem um camarada aqui que a gente tem bastante coisa para conversar sobre ele, que é esse moço aqui, ó, o retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo endoplasmático agranular, tá? O que esse camarada faz da vida, gente? A primeira coisa que a gente menciona é que ele não apresenta os ribossomos aderidos na membrana, então seria essa regiãozinha aqui, ó, que a gente observa nessa imagem. A ausência, olha que legal, ó, de ribossomos aderidos a essa região desse complexo sistema membranoso caracteriza, portanto, o retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático liso ele pode apresentar algumas funções importantes e uma dessas funções, moçada, é a produção de moléculas lipídicas. Entre essas moléculas lipídicas você tem os esteroides, por exemplo, né? Os esteroides são hormônios produzidos a partir de colesterol. E aí, entre esses hormônios, a gente tem a testosterona, o estrógeno, a progesterona, né? Todos eles, a aldosterona, todos eles são hormônios chamados de esteroides e todos são produzidos no retículo endoplasmático liso. Muito cuidado com isso, tchutchucos, porque é uma característica marcante da prova do Enem perguntar para você assim, ó, ah, não, porque as células do testículo são inclusive células chamadas células de Leydig, são células responsáveis pela produção de testosterona, e aí a questão pode perguntar para você qual organela é mais abundante no interior das células de Leydig. Aí você pensa, poxa, a testosterona é um hormônio lipídico. Os lipídios são construídos no retículo endoplasmático liso. E aí, portanto, existirá uma grande parcela do citoplasma dessa célula ocupado pelo retículo endoplasmático liso. A gente pode dizer que o retículo endoplasmático liso nessas células são as mais abundantes, tá? Além disso, o retículo endoplasmático liso também participa da limpeza do nosso corpinho, tá? A limpeza se refere à detoxificação, que é a metabolização, por exemplo, de drogas, a metabolização de álcool, a metabolização de medicamentos, a metabolização de amônia e de uma série de tantas toxinas que o nosso organismo produz ou acaba recebendo por meio da alimentação. Então, especificamente, moçada, as células do fígado exercem esse papel no nosso corpício. As células do fígado também são chamadas de hepatócitos, né? Os hepatócitos, portanto, eles apresentam uma grande proliferação de retículo endoplasmático liso no interior das suas células para que ele apresente esse papel de detoxificação e destruição de toxinas da forma mais eficiente possível. Tá? E é interessante a gente mencionar como essa detoxificação acontece. Você tem duas possibilidades. A primeira delas é uma acetilação das toxinas, o que a torna mais solúvel. E quando você torna uma toxina mais solúvel, você consegue eliminar ela mais facilmente pela urina. É o caso, por exemplo, dos medicamentos antibióticos. Gente, os medicamentos eles são relativamente tóxicos ao nosso corpício. Então eles serão metabolizados no fígado. E a metabolização desse composto passa por uma acetilação e aí aquela droga, né, medicamentosa, ela é eliminada junto da urina devido a esse aumento da solubilidade desse composto, tá? Eu não sei se você já ouviu falar, mas todo médico recomenda você não ingerir bebida alcoólica quando está fazendo o consumo de algum medicamento. Essa recomendação tem duas
grandes bases, né? A primeira base é que o álcool também é uma droga, né? Então você tem a droga do medicamento, você tem o etanol, os dois ao mesmo tempo no fígado. Isso pode aumentar a toxicidade, provocar lesões lá nos hepatócitos. Mas existe ainda um outro efeito, que é a redução da eficácia dos medicamentos. Porque o etanol, ele estimula uma maior diurese, né? O indivíduo acaba fazendo mais xixi. E como ele faz mais xixi, ele acaba eliminando a droga mais rapidamente. Aquela droga que deveria passar um intervalo de tempo longo, fazendo efeito no seu corpício, acaba tendo um intervalo mais curto. E isso pode ser particularmente perigoso no caso dos antibióticos, em relação à subdosagem dos antibióticos, que pode acabar sendo um fator seletivo e favorecendo a proliferação de bactérias resistentes no nosso corpício. Por isso, muito cuidado, moçada, quando estiver fazendo o tratamento de qualquer medicamento, é muito importante evitar a associação com outras drogas, principalmente com o etanol. Tá? E aí a gente menciona justamente isso aqui na observação número 2, né? Que as bebidas alcoólicas, elas aumentam a diurese e aumenta, portanto, a eliminação dos medicamentos, e isso pode reduzir o efeito do medicamento, além do risco de cirrose, né? Que é o aumento da toxicidade no fígado e a morte das células hepáticas, provocando uma inflamação no fígado, que inicialmente pode ser chamado de hepatite, mas se essa lesão persistir por um período crônico, por um período longo, é possível que essa inflamação provoque uma lesão tão profunda no fígado que ele perca inclusive aquela capacidade que ele tem de se regenerar. Então a cirrose acaba sendo uma doença extremamente perigosa, porque o fígado, entre tantos papéis, ele é o eliminador de toxinas do nosso organismo. Legal, tchutchucos? Bom, falando sobre drogas, né, a gente tem uma situação aqui bem legal. É uma questão, mas eu não peguei a questão inteira, eu peguei só o enunciado porque é bem bacana o texto. Ele diz assim, ó, que uma droga qualquer de efeito tóxico, o fenobarbital, que é um sedativo utilizado como medicamento, foi fornecida a ratos adultos por 5 dias consecutivos. O retículo endoplasmático dos hepatócitos, né, as células do fígado, foram analisadas durante 12 dias e apresentou os seguintes resultados. Olha só que legal o resultado que a gente teve, ó. No eixo X, a gente tem os dias, né? Os 12 dias de observação. Perceba que do dia 1 ao dia 5 foram os dias do tratamento. Do 6 ao 12 foram os dias após o tratamento. Tá? Aqui no eixo Y, a gente tem a superfície de retículo endoplasmático. Olhe a superfície do retículo endoplasmático, meu amigo, para cada 100 gramas de tecido. Para cada 100 gramas de tecido, eu tenho metros quadrados de retículo endoplasmático. É uma superfície gigantesca, mas gigantesca. Eu não sei se você lembra, mas a gente conversou há um tempo atrás sobre esse lance de superfície de contato e tal. E quanto mais dobras você tem na estrutura, maior será a superfície de contato. Então, veja que no primeiro dia de tratamento, o camarada tinha coisa de 25 metros quadrados de retículo endoplasmático liso para cada 100 gramas de tecido. É incrível. À medida que o tratamento vai avançando, a superfície do retículo endoplasmático aumenta, acompanha esse consumo de substâncias tóxicas. Então veja que interessante, moçada, quando eu estou exposto a uma toxina, o meu organismo amplia a superfície da membrana do retículo endoplasmático liso. Para quê? Para aumentar a minha capacidade de destruição e de metabolização dessa substância tóxica. Um negócio assim fora do normal, né? Genial, incrível. Agora, quando o tratamento acaba, a gente deixa de ser exposto àquela substância e aí a superfície do retículo endoplasmático volta à sua normalidade, volta lá ao padrão que a gente observava no início.
isso aqui, pessoal, entra uma discussão tão legal e está lá relacionado com o consumo de drogas, obviamente, né? Então, quanto mais frequente for a ingestão de uma determinada droga, maior será a proliferação da superfície do retículo endoplasmático liso. Isso aumenta e muito a eficiência da metabolização da droga e a gente consegue eliminá-la mais facilmente. E com isso, né, com esse aumento de eficiência, vem a nossa tolerância a uma determinada substância e isso gera, portanto, uma resistência desse indivíduo a essa determinada substância tóxica. Quando a gente se refere, moçada, a uma droga recreativa, como é o caso, por exemplo, do etanol, quando eu comecei, olha que legal, moçada, quando eu comecei a ingerir álcool, lá por volta de quantos anos, Jesus? Lá pelos 18 anos, mais ou menos, a primeira vez que a gente ingere essa substância, o nosso retículo endoplasmático é muito pichototinho, é muito pequeno. Então, o que acontece? O indivíduo tem uma capacidade de metabolização do álcool muito baixa. Então, essa droga ela fica circulando pelo seu sangue a ponto de provocar os efeitos psicotrópicos, que são aqueles observados durante o consumo dessa substância. Perceba que como eu estou metabolizando pouco, tem muito álcool no sangue, né? Então, os efeitos dessa substância do cérebro são muito grandes. O indivíduo que começa ali a sua carreira, né, no consumo de drogas como o etanol, ele tem uma facilidade muito grande de apresentar os efeitos, os sintomas lá dos efeitos dessa substância. Em outras palavras, o cara fica lá, ó, bebão, rapidamente. Com o passar do tempo, o seu retículo endoplasmático vai se proliferando e chega um momento que você tem uma superfície de retículo endoplasmático muito maior do que aquela que você tinha no começo da brincadeira. Nessa situação aqui, moçada, agora, se eu tomar só aquelas 2 cervejinhas que eram no começo, eu não vou ficar bêbado. Então, para eu atingir aquele mesmo estágio de antes, eu preciso tomar 12 cervejas. Veja agora, moçada, que o meu corpo tem uma habilidade tão grande de metabolizar essa substância que eu preciso de uma quantidade muito grande para conseguir ter algum tipo de efeito no cérebro. E é aí que entra o problema disso tudo. O problema da tolerância a uma substância como essa é que o indivíduo precisa aumentar a ingestão de doses. Ele precisa aumentar tanto a quantidade quanto a frequência. Aí é um problema, porque você vai começar a expor o seu fígado a uma toxina de forma muito intensa, muito constantemente e em níveis, né, que o nosso organismo não consegue lidar. Então isso já começa a causar um sintoma inicial de distúrbios relacionados ao fígado, que é conhecido como esteatose hepática. Essa tal dessa esteatose hepática é o início do que um dia pode se tornar uma cirrose. É o que a gente vai chamar de gordura no fígado. Por que acontece de se acumular gordura no fígado de acordo com a ingestão de bebida alcoólica? Porque o que acontece é o seguinte: o etanol ele vai passar por uma série de reações químicas. Primeiro ele é convertido em etanol, depois ele é convertido em ácido acético. Do ácido acético ele é convertido em acetilcoenzima A. De acetilcoenzima A eu converto ele rapidamente em ácidos graxos. Esses ácidos graxos eu formo a gordura. E aí é essa gordura que vai ficar acumulado no fígado, a gente vai chamar de fígado gorduroso ou esteatose. Então, quando você faz o exame e o médico identifica que existe gordura no fígado, ele está falando assim, cara, tá bebendo demais,
E eu sei disso porque o seu fígado está recheado de gordurinhas. Então dá uma freada, dá uma diminuída, porque se continuar nesse ritmo, se continuar aumentando desse jeito, é possível você desenvolver uma hepatite, uma inflamaçãozinha no fígado, uma hepatite alcoólica, né? Ou até mesmo um quadro mais grave, que é o caso da cirrose, que já é uma lesão profunda no fígado, que vai levar, muito provavelmente, esse indivíduo à morte. Então, as drogas recreativas, elas devem ser utilizadas de forma equilibrada, sem que sejam consumidas em excesso, para garantir que o funcionamento do seu organismo ocorra da melhor forma possível. Maravilha, moçada? Inclusive, quando você passa um tempão sem beber, ou sem utilizar essa droga, a sua resistência ela volta a diminuir. E aí quando você retoma, né, de repente, se por algum motivo você volta a consumir aquela substância, é como se você estivesse utilizando ela pela primeira vez. Valeu, tchutchucos? Então, essa foi a nossa dica de hoje, né? Segura as pontas aí, vamos beber socialmente, tá? Que é lógico, quem for maior de idade. Valeu, tchutchucos? Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!